Boa tarde, como vocês estão hoje? Tudo bem? Segunda-feira tem que todo mundo estar bem, né? Só eu que estou com dor de cabeça, mas não tem problema. Vamos lá, mais uma aula de língua portuguesa, gente. Capítulo 8. Capítulo 8 na página 51. Começando lá, capítulo 8, página 51. Só vou dar um tempinho para vocês. Não sei se estão com um livro. Eu acredito que sim. Nós vamos corrigir uma parte de interpretação de textos. E se não der para vocês copiarem, fiquem tranquilos que eu vou liberar o gabarito depois. Eu envio no grupo para enviarem para vocês, correto, gente? Então vamos lá na página 51 do livro de vocês. O futuro através dos textos. O futuro através dos textos. Já vou compartilhar o livro para nós começarmos. Me perdoem as crises de tosse que vai me dar daqui a pouco, que eu já sei. Mas vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Para quem chegou agora, eu estou na página 51 do livro de vocês. Ali só vou aumentar um pouquinho aqui para nós conseguirmos ver isso. O ano é 2018, não, 2100, 2018 não, gente, deixa eu ler por aqui que é melhor. O ano é 2100, após deixar a Terra repleta de lixo e o ar extremamente poluído, a humanidade precisou viver no espaço, em uma nave gigante, enquanto robôs fariam a limpeza do planeta. O Wall-E é o último desses robôs. Isso daqui é um filme e está mostrando uma parte dele, né? Cena de longa-metragem, Wall-E. Esse é o enredo do filme Wall-E 2008. Essa história leva você a refletir sobre a maneira como cuidamos do planeta. Explique. Ficções como essa, deixa eu só ler e depois nós fazemos comentário. Ficções como essas sobre possíveis futuros não muito distantes estão presentes em diversos livros, filmes e outras produções. Na sua opinião, essas narrativas conseguem influenciar a nossa realidade? Por quê? Aqui está falando de um filme que a gente não consegue nem imaginar assim, a humanidade toda vivendo dentro de uma nave gigantesca para caber todo mundo do planeta, porque as pessoas não souberam cuidar do planeta. Aí manda o robozinho para cuidar do planeta, fazer toda a limpeza que os humanos deixaram, não é? O lixo que os humanos deixaram ali. E o que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham? Futuros não muito distantes. E a gente sabe da vida dos robôs que já há no nosso dia a dia, robôs que fazem cirurgia, claro, todos acompanhados por humanos ali. E ok. E claro que eles sozinhos eles não podem fazer nada, sempre tem que ter um humano por trás, não é, gente? É claro que sabemos que ele já faz muita coisa que os humanos fazem, mas sempre tem que ter um humano para estar monitorando eles, correto? Mas quanto a essa questão de observarmos aqui que a humanidade toda vive dentro de uma nave e ele limpar a sujeira que os humanos deixaram ali. Isso é uma realidade, sim, porque nós sabemos que, pela quantidade de pessoas que há no planeta, o lixo é muito grande, não é, gente? A quantidade de lixo, é só observarmos o lixo que nós fazemos na nossa casa todos os dias, né? Temos que botar lixo lá fora. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que diz esse texto. Eu vou ler com vocês ali.
É uma realidade que pode estar muito perto, com certeza, não é? Não é de se duvidar. Agora, a nave, eu não sei se ela haverá essa nave para que tire todo mundo do planeta para poder fazer essa limpeza, né? Mas vamos lá. Bem que a literatura avisou. A realidade pode ser absurda. Eu vou ler pelo meu livro aqui, que é melhor, tá, gente? Vou até diminuir um pouquinho aqui, mas para quem está chegando ali, estou na página 52. Eu vou ler aqui pelo meu livro, que é melhor para enxergar, tá? Distopias clássicas e outras produções continuam provocando mal-estar ao mostrar um futuro fictício assustadoramente familiar. Eu não ia ler esse texto, eu sei que ele é um pouquinho extenso, mas eu vou tentar ler, tá? Aqui nessa parte azul, fui obrigado a ler e ouvir muitas coisas incríveis sobre a época em que as pessoas ainda viviam livres, isto é, no estado de desorganização selvagem. Levantaram-se e deitavam-se para dormir quando lhes desse na cabeça. Alguns historiadores dizem, inclusive, que naquele tempo as ruas ficavam iluminadas durante a noite inteira e as pessoas caminhavam e dirigiam a noite inteira. Isso eu não consigo compreender de maneira nenhuma. Isso está no livro Nós, escrito em 1923. Agora aqui, esse outro texto. O absurdo é que aquilo que foge à lógica grita incoerência, inspira perplexidade. Uma vida sem absurdos parece utópica, pois as relações humanas são feitas de irracionalidade. Mas uma vida em que o absurdo parece virar regra mostra que a distopia não tem lugar apenas na fantasia. Admirável Mundo Novo é uma obra de ficção científica, mas com uma característica marcante. Projeta em um tempo futuro uma sociedade dominada por um Estado tecnológico e autoritário, que anula as individualidades, trata-se de uma narrativa distópica. O termo distopia surgiu em sentido oposto ao termo utopia, criado pelo escritor Thomas More, ou More, Londres, né, aí tem a data ali, um representante do pensamento humanista e renascentista. Sua obra relata vários aspectos de uma sociedade perfeita que se desenvolve em uma ilha chamada utopia, palavra criada a partir do grego ou, no sentido de não, e topos, no lugar. Ou seja, trata-se do não lugar. Lugar inexistente na vida real, ou nenhum lugar. Na distopia, nós vemos diante de um lugar fora da história, geralmente sem localização exata, mas estranhamente familiar a cada um de nós. O controle, a ordem, a opressão dão tom à sociedade geralmente subjugada por um governo totalitário ou pela servidão voluntária a um determinado sistema. A racionalidade se torna ameaçadora e monstruosa na medida em que impede qualquer tipo de singularidade ou desejo. Enquanto na utopia, as nações são idílicas, em que homens solidários e justos mantêm relação de cordialidade em meio a uma natureza dadivosa e domesticada. Como escreve o escritor e crítico literário Manuel da Costa Pinto, na distopia podemos dizer com segurança que fracassamos em nosso humanismo. Nas narrativas distópicas, as proibições têm a pretensão de regular até mesmo o pensamento, como é o caso de 1984, a obra-prima do britânico George Orwell, publicada em 1949. O protagonista Winston é vigiado 24 horas pelo Estado por meio do Big Brother, né, o grande irmão. A propaganda governamental é tão intensa que não deixa tempo para a população pensar por conta própria e, portanto, desconfiar que aquilo tudo está muito, muito errado. A tortura é a punição aplicada a quem ousa questionar. Então, aqui a gente observa alguns governos, né, que você não pode fazer nada por conta própria, você só pode fazer aquilo que eles deixam que você faça, ok? Na sociedade pensada pelo norte-americano Ray Bradbury, em Fahrenheit 451,
de 1953, livros são considerados altamente subversivos e não podem existir nos lares. Olha isso, gente, que absurdo, né? Pensar, refletir e imaginar são atitudes altamente proibidas. Imagina, você não pode pensar, você não pode refletir, você não pode imaginar, porque são atitudes perigosíssimas. Agora vamos observar aqui. O Corpo de Bombeiros, em vez de apagar incêndios, as casas são a prova de combustão. É designado a colocar fogo em publicações. O principal mal-estar causado pela leitura, porém, não vem do fato de se queimarem livros, mas sim de reconhecer como sociedade que abre mão da leitura e do seu potencial revolucionário e libertador, ou seja, o conhecimento, não é? Os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria, ou seja, eles não foram deixados, alguém não impôs para eles para que não lessem, mas por uma decisão própria, ou seja, eu não vou ler. São muito poucos os que ainda querem ser rebeldes, lamenta o professor Faber, que possivelmente teria sua melancolia reforçada ao saber que o Brasil de hoje, apenas 8 em cada 100 pessoas sabem interpretar o que leem. É um absurdo, não é, gente? 8 a cada 100 pessoas sabem interpretar o que leem. A julgar pelas inflamadas opiniões nas redes sociais, a capacidade de entender uma mensagem parece ter cada vez menos valor. Em Laranja Mecânica, de 1962, o inglês Anthony Burgess explora a violência como motor de perversidades tanto de cidadãos quanto do Estado. Proibida aqui é a liberdade de escolha. Alex, o protagonista, se expressa por um dialeto próprio e bizarro, mas a sua comunicação comum é marcada mesmo por seus atos de crueldade e de violência. Ao ser preso pelo governo, ele passa por um experimento bastante controverso, que pretende curar mentes criminosas. Essas distopias, com sua visão tenebrosa e assustadoramente realista de um futuro fictício, vêm exercendo a crítica social necessária à desistência e à apatia. Quando o inglês Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo, publicado em 1932, o nacionalismo estava em ascensão fomentado, inclusive pelos rastros de destruição causados pela Primeira Guerra Mundial. No livro, a serventia ao totalitarismo é voluntária, uma vez que o povo acredita estar nas mãos do Estado e sua felicidade e satisfação. Já pensou, está nas mãos do Estado, certo? O amor é proibido, o sexo é propagado como um substituto, e o papel de cada pessoa na sociedade é definido pela manipulação genética. O amor é também uma proibição às personagens de Nós, que é outro livro, impressionantemente escrito em 1923 por Yevgeny Zamyatin. É o livro que encantou Orwell. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Antes de escrever, em 1984, números em vez de nomes próprios e uniformes se tornam a norma nesta sociedade batizada de Estado Único, onde a igualdade é levada às últimas consequências e se torna abusiva e perigosa para impedir qualquer tipo de diferenciação entre os habitantes. Pouca coisa parece surpreender D503, o satisfeito engenheiro que protagoniza a obra. Não tem nomes, mas letra e números. Mas uma vida com desejos e escolhas, como aquele descreve no primeiro parágrafo desse texto, lhe parece completamente fora de sentido. Ou seja, desejos e escolhas, imagina, não pode ter isso, né? Para ele, a felicidade do povo depende das regras e da ausência da singularidade instituídas pelo governo totalitário do seu país. Ou seja, o governo dita o que você vai pensar, o que você vai fazer, o que você vai escolher, tudo, ok? Quando a realidade é asfixiada pela censura, pelo abuso, pelos direitos suprimidos, pelo sacrifício consentido da privacidade e pelo silêncio, essas distopias, com sua visão tenebrosa e assustadoramente realista de um futuro fictício, vêm exercendo a crítica social necessária à desistência e à apatia. Absurdos, então reservados ao imaginário da ficção científica, passam a ocupar páginas
de jornais e sites, perfis de redes sociais e pronunciamentos oficiais, ainda que a obscuridade de fatos e personagens cotidianos encontre ressonância nas obras acima, desculpa. Afinal, os dias têm sido difíceis. Há um futuro determinante para impedir um profundo pessimismo. Do lado de cá, da vida real, ainda é permitido sonhar, desejar, lidar com o que vai ser perdido e vislumbrar o que pode ser modificado. Ok, gente? Aqui tem algumas palavras do vocabulário que talvez vocês não conheçam, então depois vocês podem estar lendo, mas ali tudo isso fala nesses livros, né, futuristas, que ele acaba dizendo uma realidade ali que as pessoas elas não leem, não gostam de ler. E a gente sabe que existem muitas pessoas assim. Muitas pessoas que não leem e por não terem o hábito de ler, acabam não interpretando, não sabendo interpretar. É isso a maior dificuldade que nós temos hoje. E a gente percebe isso na vida de alguns alunos, né, que infelizmente não gostam de ler também. E quanto a esse futuro, ele fala ali de pessoas que têm condições de ler, mas deixaram por conta própria, não é? Por conta própria, ou seja, eu não preciso disso daqui. E outros porque foram impostos a eles, que eles não podem pensar, não podem raciocinar, não podem escolher, ou seja, é um país totalmente totalitário, ou seja, são ditados regras de como você fazer. Será que estamos fora de realidade? Será que não tem países dessa forma? Né? Então temos que levantar as mãos para o céu ainda, porque o nosso país ainda se pode pensar, ainda nós temos liberdade, não é? E se temos liberdade, nós temos livros, podemos ler e podemos sermos pessoas críticas, não é? E daquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos que é certo, não é? Explica o jogo de palavras que dá sentido ao título da reportagem, né? O jogo de palavras no título se baseia na relação entre realidade e ficção e na ideia de que muitas vezes a primeira pode ser mais absurda do que a segunda, ou seja, do que a realidade que a gente está vivendo é mais absurda do que a ficção científica de alguns livros, correto? A número 2, após a leitura, esclareça o que a citação do livro Nós, de Yevgeny Zamyatin, eu não sei se é assim que pronuncio, gente, antecipa sobre o assunto tratado no texto. Então, ali, essa citação, ela reforça a ideia do título da reportagem e ilustra um tipo de absurdo apresentado na literatura. Antecipa características do absurdo distópico em relação à realidade do leitor, o ilógico, a incoerência e a perplexidade, ao mesmo tempo que aparece como uma realidade possível e imaginável na ficção. Correto? Agora aqui, na número 3, como se estabelece no terceiro parágrafo a oposição entre utopia e distopia? Então, ali, o que será a utopia e a distopia? Certo? Por meio de argumentos de autoridade do crítico literário Manuel da Costa Pinto, as utopias são definidas como sociedades idílicas, né? Sociedades idílicas, vocês têm ali no vocabulário do texto ali de vocês, que refere-se ao lugar que é produto de uma fantasia, de um sonho, certo? Então, ali, as sociedades idílicas nas quais os seres humanos são justos, solidários e mantêm relações de cordialidade e docilidade, né? Enquanto que as distopias, né, pelo contrário, são sociedades nas quais o humanismo fracassou. Há controle e ordem excessivos e opressão e repressão por parte de governos autoritários, aos quais as pessoas têm de se submeter voluntariamente ou não. Então, aliás, utopias como as sociedades idílicas, né? Os seres humanos são justos,
solidários, mantêm cordialidade, são mais dóceis e é onde eles ficam ali no lugar dele, no produto de fantasia, de sonho, enquanto que as distopias são ditadas as regras para que essas pessoas possam fazer alguma coisa. Ou seja, você não tem direito de escolha. Ou você age dessa forma, querendo ou não, você precisa agir. Ou você não age, ou você age dessa forma, correto? Então, ali no discorrer da matéria jornalística, são citados alguns livros clássicos nos quais se criaram distopias literárias. Quais são as principais características dessas distopias? Então, se você olhar ali, apesar dessas diferenças que apresentam entre si, né? Essas obras tratam de futuros opressivos, nos quais os indivíduos vivem sem liberdade e controlados por estados autoritários. Em contexto de padronização social, vigilância quase completa, ou seja, quando se fala de um Big Brother, né? Ou seja, você está em constante vigilância, as pessoas estão de olho em você o tempo inteiro. Difusão de informações e propaganda por parte dos agentes do poder e repressão brutal daqueles que se sujeitam e ousam pensar por conta própria, correto? Essas são as principais características dessas distopias. Na número 5, por que, segundo a reportagem, a literatura distópica tem se tomado cada vez mais importante? Desculpa, deixa eu ler novamente. Porque, segundo a reportagem, a literatura distópica tem se tomado cada vez mais importante no mundo atual, tem se tornado, né, cada vez mais importante no mundo atual. Existem muitos países em que as pessoas não têm liberdade, né, de escolha. É aquilo que o governo estabelece e pronto. Ou você age daquela forma, ou você age daquela forma, ok? Porque se você agir ao contrário, em alguns casos, podem ocorrer coisas bem ruins, né? Até morrer, até matarem você. Essa literatura, ela vem exercendo importante papel de crítica no mundo contemporâneo, uma vez que várias pessoas, públicas ou não, têm assumido posturas intolerantes, boatos e notícias falsas têm inundado as mídias sociais. Algumas posturas intolerantes, ou seja, eu quero fazer aquilo que eu penso e as pessoas têm que aceitarem. Boatos, notícias falsas, fake news, que o tempo todo estão ali nas mídias, não é? E muita gente acaba acreditando. Então, tudo que você vai ler hoje, você tem que verificar, será que aquilo dali realmente é verdadeiro? Será que, né, eu posso confiar? Preconceitos diversos têm ganhado força. Preconceito sempre houve, né? Desde que se entende por gente ali, sempre houve o preconceito. O número de imigrantes e refugiados tem crescido em larga escala, muito, tem crescido muito em todos os países. As mulheres continuam sendo vítimas de violência de gênero, ainda, né, existe isso. As desigualdades sociais geram comportamentos desumanos. E a gente percebe, sim, que há a desigualdade social existe e muitos que possuem bem mais não estão nem aí para a população que sofre bastante, não é? Agora aqui nós temos, deixa eu diminuir um pouquinho, eu não vou ler essa parte, mas se vocês observarem aqui nessa página, uma classificação de subgêneros da ficção científica, né? Subgêneros da ficção científica, temos alguns títulos aqui que, se vocês se interessarem, pode estar pesquisando sobre eles. E aqui fala, né, o afrofuturista, cyberpunk, distopia, New Weird, pós-apocalipse, e ali eles trazem um resumo do que é cada um deles, tá? Então, ali, se vocês acharem
interessante estar lendo isso daqui, estar pesquisando sobre isso daqui, tudo bem, ok? Agora, aqui nesse outro lado, nós temos uma resenha de 2 livros, O Caçador Cibernético da Rua 13, ele é um livro de Fábio Cabral, apresenta elementos da mitologia iorubá em uma aventura futurista de tirar o fôlego. Com uma linguagem contemporânea, o autor cria um universo fantástico, rico em detalhes, onde vive um povo negro com visual arrojado e usuário de uma tecnologia avançada. Eu não vou ler tudo para vocês, mas depois vocês podem estar lendo. E aqui embaixo nós temos uma outra resenha de um outro livro, né? Foi Neuromancer, de 1984. De Gibson difundiu o termo cyberespaço, ao apresentar de forma inédita o conceito que conhecemos hoje como internet. Ok? Ele previu um futuro em que o mundo virtual se sobressai à vida real. Então, aqui também vocês podem estar lendo depois, tudo obras futurísticas. E aqui é número 6, a que subgêneros corresponde ao Caçador Cibernético da Rua 13 e Neuromancer? Que características dessas obras lhe permitem classificá-las assim? Então, de acordo com aquilo que foi mostrado antes ali na página anterior, onde tem alguns temas, né, subgêneros da ficção científica, esses 2 livros aqui, né, O Caçador Cibernético da Rua 13, pertence ao subgênero afrofuturista, porque temos ali pessoas negras dentro da história, e Neuromancer pertence ao subgênero cyberpunk, ok? Aí nós temos aqui um resumo do livro Wall-E e também disponível Arqueologias do Futuro. É um longa-metragem, né? Aqui está dizendo, em 2008, ano de lançamento do longa-metragem de animação Wall-E, né, produzido por Walt Disney Studios, em conjunto com Pixar Animation Studios. A discussão sobre o aquecimento global, tecnologia, lixo e a forma errônea com a qual a humanidade vem tratando o planeta pelos últimos séculos não era nenhuma novidade. Então, aqui ele faz um resumo do Wall-E e o novo Pinóquio, e aí o robozinho, onde ele passa limpando ali tudo que a humanidade deixou de lixo. Olha ali, se vocês observarem aqui, tem o robozinho e o lixo que há em tudo ali onde ele está fazendo a limpeza, ok? O Wall-E aborda várias questões, né? Entre elas, o próprio ser humano. Deixa eu ver aqui, agora já passa ali para a página, deixa eu seguir ali, gente, só um pouquinho, ver qual página que é. Se vocês forem observar, lá na página, esse texto aqui nós já fizemos, né, do outro lado da janela, esse aqui já foi corrigido. Esse aqui, eu gostaria que vocês estivessem lendo também, eu não vou ter esse tempo de estar corrigindo ele. O capítulo do livro Não Verás País Nenhum, escrito por Inácio de Loyola Brandão, que o publicou pela primeira vez em 1981. Esse romance, como você poderá perceber, é distópico e apresenta traços do gênero ficção científica. A ação narrada pela personagem, Souza, se passa na cidade de São Paulo em um futuro sombrio, marcado por racionamento de água, devastação da natureza, controle da informação, vigilância policial excessiva, violência e corrupção política. É um texto um pouquinho mais extenso, nós temos ele aqui na página 67 e página 68 e 69. Eu gostaria que vocês estivessem lendo, fazendo essa parte de interpretação. Eu acredito que eu já tenha pedido de aula programada para vocês.
São 2 páginas ali de aula programada. Deixa eu só achá-la aqui. Isso. E ali vocês leiam e façam a interpretação dele depois. Certo, meus amores? Então é isso que nós temos para hoje, essa parte de interpretação de textos.